Muito bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Segunda-feira, dia 16 de maio, mês em que estamos fazendo menção à família. Então, nossa oração é que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, começando mais um dia, mais uma boa semana, com boas notícias, sempre na presença do Senhor. Então, se você tem ou gosta de fazer as suas anotações, pegue um lápis, um caderno e logo após esse momento de louvor, nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venham a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venham a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Aleluia. Queridos, hoje, motivo do calendário da oração pela família é oração pelo pai da família na liderança espiritual do lar. E como estamos à noite, nas noites de domingo,
fazendo menção sobre o tema Coloca a sua casa em ordem, e fazendo menção do rei Ezequias, eu quero meditar um pouco com você nessa manhã, no Salmo 116, este salmo que é atribuído ao rei Ezequias, o testemunho do livramento e da graça de Deus sobre a vida do rei Ezequias. Vamos à leitura do Salmo 116, que diz, Ezequias dizendo, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Este salmo, atribuído ao rei Ezequias, que enfrentou graves problemas, ataques do rei da Síria, enfermidade mortal, e o testemunho do livramento de Deus. No texto, ele registra a sua experiência, quando essas circunstâncias todas tomam conta do seu coração, quando ele diz no verso 3, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele estava encurralado por armadilhas, cujo propósito era levá-lo à morte. O ataque do Império Assírio, a enfermidade severa, ele cai em profunda tribulação e tristeza. Mas então nós nos deparamos com o clamor do rei Ezequias quando ele chega ao fundo do poço. No verso 4 ele diz, então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me, livra a minha alma. Quando as circunstâncias são angustiantes, a única direção que temos é olhar para cima e clamar ao Senhor. Tem um cântico que diz que há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. O rei Ezequias, ele olha para o alto e ele clama ao Senhor. Quando ele vê que os seus recursos todos se esgotam, é nessas horas que nós precisamos parar e olhar para Deus. Mas veja, no seu testemunho, nos versos 5 a 7, Ezequias ele dá o testemunho de conhecer agora um caráter e a intervenção de um Deus maravilhoso. No verso 5 ele diz, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, Ele vela pelos simples, eu estava prostrado, Ele me salvou, e agora a minha alma pode voltar para o meu sossego. Ele descobre o caráter de um Deus justo, de um Deus misericordioso, de um Deus que mesmo estando nós, muitas vezes nocauteados pelas crises da vida, esse Deus que é tremendo e poderoso, Ele pode novamente nos colocar em pé.
E nós então nos apropriamos dessa graça do Senhor. Não basta clamar, é preciso tomar posse do livramento divino. Então ele diz: descansa, volta minha alma ao teu sossego. É isso que o rei Ezequias testemunha, e ele diz então no verso 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Olha como ele diz: está livrando da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Esse texto mostra que Ezequias ele recebe um tríplice livramento. Livramento espiritual, Deus livra a sua alma da morte. Livramento emocional, Deus livra os seus olhos das lágrimas. E livramento moral, Deus livrou os seus pés da queda. Deus livrou como somos fracos, como somos vulneráveis. Então precisamos que Deus segure as nossas mãos. E daí percebemos o agir do Senhor, ou então perecemos. E por último, a gente percebe o rei Ezequias assumindo compromissos com Deus. Olha o que ele diz aqui, verso 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Verso 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu vou invocá-lo enquanto viver. Verso 9: compromisso do rei Ezequias: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Esse é o compromisso que este homem, depois de ter recebido grande livramento, ele assume 3 compromissos com Deus: o de amar a Deus, de buscar a presença do Senhor. Houve um reavivamento do amor de Deus no coração do rei Ezequias. O de buscar a face de Deus enquanto viver. O Deus que nos socorre na aflição deve ser também o deleite do nosso coração nos tempos de bonança. E Ezequias assume então o compromisso de andar na presença de Deus na terra dos viventes. Ou seja, no mais hostil dos ambientes. Esse é o testemunho que o rei Ezequias dá e que está registrado, mas poderia ser o meu ou o seu testemunho dos grandes momentos e dos grandes livramentos que o Senhor já operou em nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Portanto, sejamos gratos e que possamos assumir o compromisso de amar a Deus, de andar na presença de Deus e de buscar a face do Senhor a cada dia, porque temos experimentado do seu livramento, da sua graça em nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã, que você tenha um dia muito abençoado, muito inspirado pelo Senhor, uma semana muito produtiva. Que a graça do Senhor inunde a sua casa, em nome de Jesus. Amém.